Bom, já que falou em alcoquímica aqui, vou passar a palavra ao Celso Zanato, diretor de energia da Cristal Serve, que é uma das empresas que está envolvida com o tema. Bom dia a todos. Obrigado, Francisco, pelo convite, aos demais da mesa, aos aqui presentes, dessa oportunidade de participar desse debate, né, do álcool. Só uma rápida introdução. Eu faço parte da Cristal Serve, sou responsável pela comercialização da bioeletricidade mesmo, tá? Não é relacionado ao etanol, é da bioenergia. A Cristal Serve é uma comercializadora que tem uns 11 anos de idade. Ela é de um grupo de usinas, ela não é uma holding, ela é uma comercializadora que presta serviço para um grupo de usinas. E hoje o nosso controlador é a Santa Elisa Vale, tá? É uma empresa de 70 anos no mercado. Bom, começando aqui a apresentação, a gente sempre costuma nos debates, vai na mídia, a gente costuma reclamar e sempre pontuar muitos entraves, os gargalos, reclama de governo, de falta de atuação, falta de planejamento, falta de regulamentação, mas eu acho importante a gente reconhecer o sucesso que foi para o álcool, né? Eu vejo muita gente reclamar do programa que falhou, parou no meio do caminho, mas a gente vê que desde 1975 até hoje, a evolução que teve o etanol no Brasil, né? O álcool no mundo, a gente viu que a eficiência do planejamento naquela época, do governo, dos militares, de identificar o potencial numa cultura que o Brasil já fazia numa indústria desde 400 anos atrás, identificar o potencial e desenvolver um combustível alternativo no momento de alta dos preços do petróleo. Então, acho maravilhoso esse programa, acho que deu muito certo, tá, o resultado hoje, estamos colhendo os frutos hoje. Tem um potencial gigantesco pela frente, essa parceria hoje com a Dow, essa alcoquímica, a bioeletricidade, o próprio etanol tem um potencial gigantesco pela frente. Hoje, ainda mais uma reclamação, né, diferente do que é a bioeletricidade, que ainda falta um planejamento para a bioeletricidade, identificar melhor esse potencial e fazer desenvolver esse mercado de energia renovável, né, a utilização do bagaço, da palha. Isso eu vou me ater um pouco mais na frente, que é a minha especialidade. Acho que em relação ao ataque internacional que a gente está tendo, lógico que tem um lado ruim de receber esse ataque internacional, de ter essas críticas, mas vai ter um ponto positivo muito grande. Eu acho que nós vamos sair de produtores rurais para um agente internacional, né? Essa mobilização que o Brasil está tendo, essa resposta que a gente tem que dar para o mundo, explicar que, poxa, só tem muitos benefícios, tem alguns defeitos ainda, queimada da cana, que a gente tem que eliminar isso por completo, a questão do trabalho, melhorar as condições de trabalho, tem muita coisa para fazer. Mas justificar isso perante a comunidade internacional vai transformar nós, produtores rurais, em agentes no mercado globalizado. Então, vai ter um lado positivo muito bom. Acho também que esse ataque internacional nós não estávamos no álcool, o etanol da cana não era o álcool, acho que já teve retratação, já teve posicionamento da ONU dizendo isso, que a cana-de-açúcar, o etanol, ele tem um valor muito grande, e acho que o alvo principal era o milho. Acho que a gente já viu aqui números que comprovam que nós estamos trocando 1 litro de petróleo por 1,5 litro de álcool. É justificável desbalancear toda uma cadeia de alimentos por conta dessa troca? Então eu acho que o milho ele vai precisar provar ainda que ele tem ganhos de eficiência. Eu acho que o etanol de milho ele precisa ganhar escala e precisa ganhar escala. Ele ganhou num curto espaço de tempo, conseguiu uma escala boa, né? Já ultrapassou até a cana do álcool do etanol. Mas ele vai precisar provar essa eficiência no tempo. Então eu acho que a resposta tem que vir muito mais dos produtores do etanol de milho do que do etanol de cana. Mas vamos entrar nessa resposta, que a Única está fazendo um papel brilhante. O Marcos Janck, nosso presidente, ele está atuando internacionalmente, ele tem um posicionamento muito bom e vai fortalecer o etanol brasileiro, tenho certeza disso. Onde é que é o que passa aqui? A transparência? Isso vai ser o Vamos lá, mais um. Bom, aqui eu não vou entrar muito em detalhes, tem muita informação.
na questão do pró-álcool, está lá de 1975, a regulamentação e uma função importante que foi a utilização do etanol era a substituição do chumbo tetretila. Então a gente tirava o chumbo tetretila como aditivo na gasolina, como combustível, e colocava o etanol. Essa substituição chegou, lógico, começou na faixa de 5%, mas tinha uma meta de atingir 15% da gasolina, e hoje já temos até 25%. Tá? Nesse planejamento existiu um financiamento grande do Banco Mundial, teve a expansão da cana-de-açúcar, as usinas e as destilarias também foram financiadas naquele momento, o que gerou aproximadamente, em uma década, algo em torno de 180 unidades de açúcar e álcool. Próximo. Bom, em 1987, o anidro mais hidratado atingiu 12 bilhões de litros, é um volume bem considerável. Em 1989, a gente já tinha uma frota de 4,5 milhões de carros a álcool. Já estávamos substituindo 60% da gasolina. Início da década de 90, a gente tem uma queda no preço internacional do petróleo e existiu aquela crise no abastecimento de álcool que gerou um grande desconforto, uma descontinuidade no programa, né? Acho que é aqui que vem a reclamação da falta do programa, do andamento do programa, e realmente faltou uma ação de governo nesse momento. O próximo. Bom, isso promoveu um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento da economia e a questão do meio ambiente, como já foi bem abordado aqui pelo Alfred. O próximo, por favor. Hoje está um cenário favorável, aumento nos preços do petróleo, justifica cada vez mais uma produção de etanol, a questão do protocolo de Kyoto como compromisso ambiental na geração de energia, da bioeletricidade, e o novo cenário para o etanol, que seria o eteno, né, como já foi falado, na cadeia do polietileno, da produção do polietileno, substituição do petróleo também no plástico, e o conceito de biorrefinarias e produção da biomassa, o etanol celulose. Bom, agora entrando na bioeletricidade, eu não vou abordar questões muito macras, eu vou dar até alguns exemplos bem micro, bem dos problemas, e aproveitar para reclamar mais um pouco, ter essa possibilidade, ter essa abordagem, dos entraves que ainda existem na bioeletricidade. Hoje, como diretor comercial da Exalserv, meu papel é muito mais desenvolver o mercado do que comercializar a energia propriamente dito. Porque a nossa oferta, nós temos uma certa, a Exalserv tem acho que 20% da produção de bioeletricidade, mas isso são contratos, a energia, elas são contratos de longo prazo, e só que a gente tem 150 MB instalado, exportado na rede, e nós podemos atingir em 3 anos algo em torno de 1.500 MB. Para ter uma ideia, Itaipu tem 12 mil MB. Então é um potencial gigantesco, só que ainda persistem entraves que ainda não foram, ainda não existiu um planejamento adequado para a bioeletricidade. Acho que a questão do Brasil ter uma fonte imensurável de hidroeletricidade, sempre se fez o planejamento, sempre se fez a regulamentação voltada para a hidroeletricidade. E estão se esquecendo da bioeletricidade, desse imenso potencial de bioenergia, do bagaço e da palha aqui no estado de São Paulo, principalmente. Bom, aqui é a matriz energética, né? Aqui energia elétrica mesmo, estrutura de oferta no mundo em 2006, já foi dito aqui, a gente vê que carvão 40%, nuclear 15%, gás natural 19%, hidroeletricidade somente 16%. Próximo. No Brasil, essa curva se muda, a gente vê a hidroeletricidade com 74%, biomassa aqui está dentro ali da térmica dos 12%, mas hoje joga em torno de 1,5% da matriz energética, da matriz elétrica. São dados mais específicos, vai estar disponível na apresentação. Nós temos hoje 248 usinas. Isso aqui é só um fato importante, é que a cogeração de energia para a usina, ela já é feita há 50 anos atrás. Que qual que era a ideia? Queima-se o bagaço da usina, produz vapor e energia elétrica somente para o consumo. E imagina, se a gente imaginar uma usina de cana-de-açúcar onde ela moe 2 milhões de toneladas de cana, ela tem aproximadamente 600 mil toneladas de bagaço.
Como não existia incentivo, não existe fomento a essa geração de bioeletricidade, a usina ela fazia essa produção de vapor e bioeletricidade de maneira totalmente ineficiente. Para quê? Para eliminar o bagaço. Eu preciso acabar com o bagaço e tirar ele do meu caminho. Então eu queimo o bagaço de maneira ineficiente e gero vapor e energia para a usina. Isso em caldeiras de 21 kg de pressão. Se a gente passa essa mesma usina de 2 milhões de toneladas, com essas 600 mil toneladas de bagaço, para uma caldeira de alta pressão de 100 toneladas, a gente pode chegar em torno de 30 mega de exportação para a rede. Se a gente pegar uma cidade igual o Sertãozinho, onde a Santa Elisa está, ela tem um consumo na faixa de 60 mega médio por ano. Então, uma produção dessa usina, ela abastece metade do consumo de uma cidade igual o Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade, ela não é uma cidade típica porque ela tem uma indústria, para a indústria canavieira, muito acentuada. Então a indústria consome mais energia. Então a gente vê a quantidade da energia que estamos desperdiçando, não estamos aproveitando, e a sustentabilidade do setor. Eu tenho uma usina em Sertãozinho que produz açúcar, álcool, gera energia para fábricas que ainda vão produzir bens de capital para outras usinas de cana-de-açúcar. Então, temos que aproveitar essa bioeletricidade. Mas aqui acho que você pode ir um pouco mais rápido, porque aqui é só uma apresentação da evolução da carga de consumo no Brasil. Isso daqui é na região, no submercado Sudeste e Centro-Oeste. A gente vê aqui desde 2000 a 2008, 2001 consumo de eletricidade, o racionamento, né, o apagão que tivemos, essa queda no gráfico, e hoje em 2008. A gente vê, lógico que é só até o atualizado e projetado para frente. A gente vê esse crescimento de consumo de energia, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste, e a tendência é aumentar cada vez mais nesse crescimento que o país está aproveitando nesse período. Então, a necessidade de energia é gigante. E as usinas de cana-de-açúcar, que estão localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, a expansão agora Mato Grosso e Goiás, têm capacidade de atender boa parte desse consumo, e de maneira rápida, com 2 anos, a gente consegue implementar térmicas de 40, 50 mega na faixa de 30, 40, 50 usinas. Então tem um potencial que deve entrar nos próximos períodos. Próximo aqui é só da região sul, pode passar mais depressa. Nordeste, sempre crescendo o consumo. Por favor, o próximo. Aqui a taxa de crescimento, né, do gráfico, em torno de 5% a 4% por ano. Próximo. Ele está com animação gráfica. Isso daqui é só para dar um exemplo. No Sudeste, o que é o cálculo do preço de bioeletricidade, que é uma questão que também precisa ser discutida. A gente vê aqui em 2000, esse vermelho é o preço spot da energia. A gente vê no período de 2001 o preço chegar a R$600 em julho de 2001. Quando a gente chega em 6 meses depois, em fevereiro de 2002, o preço está R$4. Nenhum produtor de energia consegue viver com uma oscilação desse tamanho, desse porte, sair de 684 para R$4. Ele passa durante todo esse período na faixa de R$4 a R$20, até chegar em 2005, 2006, onde tem alguns aumentos de preço. Isso daqui é a oscilação do nível dos reservatórios. A gente vê o nível de um reservatório caindo absurdamente aqui em 2003 e o preço sofre uma baixa oscilação. Hoje, depois de algumas correções, o preço já está acompanhando mais essa oscilação. Agora você pode passar mais depressa, que é só dos outros mercados, a gente não precisa estar mostrando, é só um exemplo do que ocorre com o nível dos reservatórios e a taxa de preço, e o preço spot. Bioeletricidade, potencial de geração em 2012. Área plantada de cana estimada, 10 milhões de hectares. Cana a ser processada, 728 milhões de toneladas. Produção de bioeletricidade, 24 gigas, são 2 Itaipu. Consumo próprio, 25%, 6 gigas. Exportação, 18 gigas. É uma quantidade muito considerável de energia. A gente vai chegar a isso daqui. Eu acredito que não chegamos conseguimos instalar esse potencial em 2012, mas acredito que até 2015 a gente consiga instalar. Isso daqui não estamos considerando a palha.
O bagaço ele tem um poder calorífico de 50%, desculpa, poder calorífico, ele tem uma umidade de 52%. Então, quando esse bagaço entra na nossa caldeira, ele está entrando com umidade de 52% e literalmente estamos queimando água na caldeira. A palha, ela tem 15% de umidade. Então, o potencial da palha, a gente consegue dobrar essa capacidade de geração. E ainda não conseguimos viabilizar trazer a palha no campo. A palha ela só é possível quando a colheita é mecanizada, você recolhe a cana e a palha ela fica no campo, no solo. Ela tem um fator de proteção ao solo e de nutrientes ao solo. Só que a gente sabe que não precisa ficar 100% da palha no campo. A gente pode recolher parte dessa palha e trazer para gerar energia elétrica. Mas essa logística ainda não foi desenvolvida. As usinas ainda têm muito a mentalidade de produção de açúcar e álcool. Precisam de ser desenvolvidos incentivos, regulamentações, para que a usina invista na geração de energia. O potencial é muito grande e esse ainda não é um negócio da usina de açúcar e álcool. Próximo. Bom, aqui é só o uso da terra, já foi mencionado, eu não vou precisar entrar no detalhe. Em 2006 é muito baixo o uso da terra para a produção de açúcar e álcool. Próximo, mais um. Só uma projeção para 2012, em torno de 1,2% da área agriculturável. Área plantada, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. São Paulo é o grande responsável ainda hoje pela produção de açúcar e álcool. Que é uma quantidade de biomassa produzida, a gente vê que é ofertada 100% do bagaço é utilizada e 0% de recuperação da palha. Existe uma estimativa de se utilizar 5% da palha em 2010. Ainda é caro para trazer a palha e ainda não existe tecnologia desenvolvida para isso. Próximo. Bom, 300 unidades produtoras de álcool no Brasil, safra atual de 2007 a 2008, a safra do ano passado 480 milhões de toneladas, 115 milhões de toneladas de biomassa, apenas 6% utilizados na geração de bioeletricidade. É muito pouco, é muito pouco. O ano passado o governo fez um leilão de energia, foi divulgado e tinham 62 projetos cadastrados. Apenas 5 venderam, não foi viabilizado o leilão. Por quê? Faltou regulamentação específica para a biomassa, faltou uma estrutura de preço específico para a biomassa, faltou uma visão de Estado, eu acho, para o governo, e enxergar e falar assim, olha, eu preciso fazer igual para o álcool que foi feito em 1975 e fazer para a biomassa agora. Quando fizeram o cálculo do preço, consideraram o custo do bagaço a custo zero. Você fala assim, não, o bagaço não tem custo. Mas como não tem custo? Eu tenho que processar o bagaço, eu tenho que movimentar, lógico que o bagaço tem custo, é o combustível, eu pago pela cana que eu utilizo. E não tem custo, é custo zero, isso não pode entrar no preço, é totalmente custo zero. Falo, então tá bom, manda 200 mil toneladas que eu preciso gerar energia, se é custo zero. E esse tipo de coisa que não está desenvolvendo. Existia um programa que chamou ProInfa, foi em 2002, se eu não me engano. O ProInfa foi antes desse leilão do ano passado e era o objetivo também incentivar a produção de bioeletricidade. A gente vê que tem 15 usinas que aderiram ao programa. No meio de 350, apenas 15 aderiram ao programa. Algumas não conseguiram entrar em operação, o preço não viabilizou o projeto, estão tendo prejuízo com a geração de energia, por falta de planejamento e falta de visão do potencial existente. O próximo. Bom, isso aqui é um fato interessante que a gente está vendo todos esses ataques internacionais de questão ambiental, de discussão sobre o etanol, e a gente vê que o único produto cadastrado e reconhecido da indústria canavieira é a cogeração de energia. Eu digo cadastrado porque é o seguinte, ela faz parte do mecanismo de desenvolvimento, ela é elegível ao mecanismo de desenvolvimento limpo, ao MBL, do protocolo de Kyoto, então ela é reconhecida internacionalmente como uma fonte renovável. Isso é o que ele legitima a indústria canavieira. Aqui a gente vê que tem 27 projetos cadastrados, em torno de 800 mega. Tem 19 projetos em validação para a ONU e algo em torno de 600 mil créditos de carbono ao ano. A gente, em 2002, quando começamos a vender o crédito de carbono, era na faixa de $5 por crédito.
Hoje a gente viu no leilão do ano passado, aqui do aterro sanitário de São Paulo, sendo comercializado a 16 euros cada crédito. Então, o mercado em franca expansão. Próximo. Aqui é só, aqui eu acho que é o grande problema de nós, biomassa, em relação ao setor elétrico. O novo modelo, desenhado em 1998, do setor elétrico, ele previa a geração, o agente de geração, o agente de transmissão, o agente de distribuição, o comercializador e aqui o consumidor. Todo foi feito uma regulamentação para cada um desses agentes. Esqueceram da biomassa, e a biomassa hoje ela está nesse meio aqui. Por quê? Ela é obrigada a fazer a geração e também a transmissão. E hoje esse daqui da transmissão é o grande gargalo. Não é o nosso negócio fazer linha de transmissão. Pior, a gente faz, é um custo caro, não é o nosso negócio e tem que doar para a distribuidora. E pior ainda tem que pagar para usar a linha que a gente acabou de fazer. É um negócio da China, né? É um negócio da distribuidora, estão adorando isso. E aqui é que está o entrave. É aqui, o governo ele parece que... Ou não, eu não consigo entender o que se passa aqui, por que nós somos obrigados a fazer a linha de transmissão. Aí falou assim, não, essa é a regra do jogo, é o que está na lei. Não está na lei isso, não está na lei. A lei diz, o governo federal, o poder concedente vai definir o que é linha de transmissão, o que é linha do gerador, o que é linha do distribuidor. Então a lei não diz isso. E é o nosso maior trabalho mostrar, assim, não, calma, a lei não diz isso. Falta uma ação de governo dizer, olha, não é custo, não é responsabilidade do transmissor. Isso daqui está travando, essa responsabilidade aqui, ó, esse custo chega a 30% do nosso investimento em energia. Um projeto que custa 100 milhões de reais, esse custo aqui custa 30 milhões de reais. Eu não consigo passar isso no preço de energia. O governo ele define um preço teto no leilão. E esse preço teto é decrescente. Quem está a 1 km da linha vai conectar, vende. Quem está a 15 km não passa o custo. Então aqui é que está o grande gargalo da biomassa. Próximo. Bom, aqui é só uma atualização do Mercado Livre, eu não vou entrar em muito detalhe, é só que a regulamentação permite que os consumidores podem comprar direto da biomassa e existe até algum incentivo aqui. Próximo. Aqui é um outro grande entrave. O governo faz o leilão e ele define no contrato. Você vai entregar energia por 15 anos ao preço de R$140. Se você deixar de entregar 1 megawatt-hora, você ia receber R$140, você tem que pagar R$500. Isso não é uma penalidade, isso é você está com a guilhotina no pescoço. Se você, por algum motivo, não conseguiu entregar energia, você paga 3 vezes mais o preço do que ele estava disposto a te pagar. Isso daqui inviabiliza, isso daqui assusta qualquer usina. E o bagaço, ele também tem uma sazonalidade. Tem safra que eu tenho uma quantidade de fibra maior, tem safra que eu tenho menor. Eu não tenho essa garantia total do combustível, então tem que ter uma flexibilidade. Esse ponto aqui, no próximo, por favor, em 2008, nesse leilão, ele já reduziu essa penalidade. Essa penalidade vai ficar 2 vezes no máximo o preço daquilo que você entregou. Se ele pagar 150, você vai gastar na média R$300 por cada megawatt-hora no entregue. O próximo. Bom, aqui é só a questão da geração. Se a gente olhar esse daqui de maio a novembro, é o nosso período de geração. Tá? Essa coluna toda aqui é o nosso período de geração. Só que o consumidor, ele quer comprar o ano inteiro. O consumidor falou assim, olha, eu quero ter o abastecimento energético o ano inteiro. E a regra ainda está imperfeita. Ela não deixa, ela permite que eu faça isso, mas eu tenho que assumir alguns riscos. Se a gente olhar o preço de janeiro, o preço spot de janeiro, fevereiro e março, na teoria ele é mais baixo, porque é o período chuvoso. Então, onde eu não tenho geração, eu compro e entrego para o consumidor. E no período seco, que é o período do preço mais caro, eu posso vender essa energia. Só que quando a gente chega em janeiro de 2008, o preço bateu no teto, R$500. Quem estava vendido, prejuízo grande. Então a regra precisa ser revista para isso. Próximo. Bom, aqui é uma questão da conexão. Um ano atrás, a gente chegava na usina, está aqui uma usina Moema, chegava com a distribuidora e falava assim, olha, eu preciso conectar, na verdade a usina já estava conectada nessa subestação da distribuidora, que é uma linha
de 69 kV, construída pela própria usina, feita, entregue a energia nesse ponto para a distribuidora e fala assim, olha, eu quero aumentar minha produção. A distribuidora simplesmente fala assim, ó, você tem que fazer 80 quilômetros de rede e entregar energia nesse ponto. Isso daqui não é o nosso negócio. E a conversa era, você fala assim, olha, mas por que eu tenho que fazer uma linha nova? Por que eu não reforço a minha linha até aqui e você reforça a sua que vai chegar no mesmo ponto? Ela falou assim, não, porque aqui não tem carga, aqui eu não tenho consumo nesses pontos. Poxa, se não tem consumo, além de já não ter essa linha existente, eu tenho que construir uma nova, inteiramente nova, a um custo quase que dobrado, aí vem a explicação, porque se ela for reformar essa, o custo é da distribuidora. Se eu for fazer essa, o custo é meu. Então a resposta é ineficiente, é uma coisa que não dá para entender. Próximo. Bom, oportunidades. O Brasil tem uma matriz energética limpa, vocação de energia vocação para energia elétrica, né, que acho que saiu errado. Cumprimento de emissões, de metas de emissões vai ter maior facilidade. Fornecimento regular de combustíveis renováveis, do etanol e maior participação no mercado de crédito de carbono. Próximo. Isso daqui é só um exemplo do processo produtivo, eu acho que já estourei o tempo aqui, eu não vou demorar muito. É só os problemas que a gente tem no setor ainda, que é aquela questão de 1 litro, de uma unidade de combustível fóssil. Está aqui no transporte, da cana, da fazenda para o processo produtivo, está aqui no transporte da vinhaça também para a cana, porque a vinhaça ela tem muito componente nutritivo e ela volta para a área agrícola. Então, isso aqui é um ponto que a gente teria que fazer um caminhão álcool, alguma coisa assim, e transportar isso com etanol para eliminar o combustível fóssil. O próximo, por favor. Bom, conclusões. O etanol é promessa de crescimento mundial, uma fonte limpa e renovável. E aqui, no nosso entendimento, a bioeletricidade é o resultado do desenvolvimento do setor sucroalcooleiro nos aspectos econômico, social e ambiental. A usina que investe em bioeletricidade, ela vai fechar esse ciclo de desenvolvimento econômico, social e ambiental, porque ela tem que ser totalmente eficiente. A otimização e o uso racional do combustível da cana, porque aí você está utilizando o bagaço e também o combustível como todo, e assim como as suas externalidades, tornam elegíveis esses projetos ao mecanismo de desenvolvimento limpo. Então aqui é a confirmação, você gera energia elétrica, você exporta a sua energia para a rede, você tem direito ao mecanismo de desenvolvimento limpo. E o setor está passando por uma franca expansão, novas unidades, e eu acredito que após essa expansão e a instalação dessa capacidade, o próximo passo vai ser a busca pela eficiência, combate a perdas dos processos produtivos e a otimização e viabilização da palha. Bom, era isso. Obrigado.